noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva. Esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e é louvável ter, mas vingança o que de justo tem. Se mãos irão se corromper, tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só seus mandos e malfeitos, por conta dos caprichos teus, liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva. Esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou e asmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva. Esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso, que desce do céu pra resgatar no brilho o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva.
Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao programa Momento Espírita. Mais uma quinta-feira de muita felicidade por estarmos reunidos mais uma vez em prol de um único objetivo: elevação moral e espiritual, através das orações e dos tratamentos espirituais que vamos fazer nesta noite. Hoje, agora começando o programa Momento Espírita, 20 horas, hoje é dia 8 de julho, nesta quinta-feira abençoada. Então vamos fazer aí a oração de abertura do programa Momento Espírita desta quinta-feira. Pedindo sempre licença aos benfeitores espirituais para mais uma vez podermos fazer o programa Momento Espírita em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, em prol de aprendermos algo mais a respeito da doutrina espírita e evoluirmos tanto moralmente como espiritualmente, orando a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Que assim seja então, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Espírita. Quero desejar uma boa noite a todos. A Simone Busato, uma boa noite. Também a Odete Martins, que está com a gente. A Simone Busato pedindo oração, né, em prol aí da saúde física. Então tem 2 tratamentos aí, Simone, para você fazer, que é o passe virtual às 20 horas e 30 minutos e a oração para fluidificação da água, que são às 21 horas. Então 2 tratamentos em prol do que você quer, né? Que é a cura para a dor na coluna, né? Muito importante salientar também que, conciliando com a medicina terrena também, né? A doutrina espírita ela concilia com a ciência. Então, se você estiver fazendo tratamento já para dor, ou se não estiver fazendo tratamento, né, tenha muita fé que com certeza tudo se resolve. Mas também, né, posteriormente não passando, é bom sempre procurar um médico, né? Mas assim, a doutrina espírita ela sempre anda em conjunto com a ciência. Então vamos fazer os tratamentos aí em prol da saúde. Com certeza, você tendo muita fé, vai melhorar. A Rosane está também com a gente. Uma boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. E a Raquel também. Sejam bem-vindas ao programa Momento Espírita. A Sônia está chegando, né, Sônia? Boa noite, Sônia. Boa noite, seu Chico. Sejam bem-vindos. Boa noite, muita bênçãos a todos. Paz e luz, Dona Sônia. É isso aí. A Vera Lúcia também. Boa noite, sou de Minas, Zona da Mata, Visconde do Rio Branco. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita. É bom estarmos reunidos mais uma vez, né, em prol da conhecimentos aí da espiritualidade, em prol dos trabalhos também para a saúde. Então o programa Momento Espírita é uma ferramenta fantástica para você também poder, se quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer a pergunta, né? Se eu souber responder, respondo, senão a gente corre atrás da resposta. Lembrando que nós estamos aí, o programa Momento Espírita é todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30, sendo que às 20h30 tem o passe virtual e às 21h30 a oração para fluidificação da água, né? Então, como eu disse, 2 tratamentos em prol da saúde. E é importantíssimo também salientar que os tratamentos em prol da saúde, eles fazem a limpeza energética tanto do corpo físico, do perispírito e também do seu ambiente. Então, se você está precisando fazer a limpeza energética do seu ambiente, então os 2 tratamentos eles servem também para limpar o seu ambiente energeticamente. Nós estamos estudando o livro Espiritismo e as Questões Sociais, de Adriane Saraiva Paim, o Espiritismo e as Questões Sociais. Então esse livro é fantástico e nós estamos já no capítulo 16. Então desde o primeiro programa deste ano nós estamos estudando, então já foram 16 programas, né,
no decorrer do ano. E já estamos chegando aí na reta final do livro. E depois de nós vermos esse livro, nós vamos aí então ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver aí os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui ele tem 25 capítulos, então nós estamos no 16º capítulo. Chegando o Júlio Duarte também, vulgo Neco, meu amigo Neco. Uma boa noite, Neco, seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Bom demais estar aí reunidos em prol da espiritualidade. Vamos ver então nesse capítulo 16, 16º capítulo do livro Espiritismo e as Questões Sociais, o que se intitula o papel da sociedade. Então, basicamente é isso, Nós vamos ver aí o papel da sociedade dentro, do que nós estamos vivendo hoje, o papel da sociedade dentro do Espiritismo, o papel da sociedade, dentro das nossas vidas. Então nós vamos debater um pouquinho a respeito deste capítulo 16, o papel da sociedade, que também vai de encontro ao capítulo do Evangelho do Livro dos Espíritos, o capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que se intitula Lei de Sociedade. Então, a lei de sociedade é uma lei universal e é uma lei de Deus. Então, é a lei de sociedade que nós vamos ver a respeito também do tema de hoje. O Edivan também está chegando, Edivan? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, Edivan, ao programa Momento Espírita. Já peço de antemão, quem tem alguma pergunta para fazer, independente da pergunta ou do tema, você pode fazer, porque aqui no programa Momento Espírita é uma ferramenta de instrução também, Uma ferramenta para nós fazermos os tratamentos espirituais e fazermos também a instrução, o estudo da doutrina espírita. Então é importante, se você tem alguma pergunta, você pode fazer, certo? Grande abraço, Edivan, uma boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Então, começando a leitura do livro, o Espiritismo e as Questões Sociais, vamos falar um pouquinho a respeito do livro. Segundo o Espiritismo, Deus fez o homem para viver em sociedade. É a primeira frase do livro. Deus fez o homem para viver em sociedade. Quando a gente fala o homem, é a sociedade no geral, certo? Os homens procuram a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso, ajudando-os mutuamente. Então todos nós, em diferentes graus de evolução, os mais adiantados vão alavancando aqueles que são mais retardatários e assim consequentemente, Então por isso que é importantíssimo nós estarmos sempre em comunhão, em sociedade, para todos nós nos elevarmos, porque o homem não pode progredir sozinho, porque não possui todas as faculdades e por isso precisa do contato com os outros homens. Então todos nós, nós precisamos do contato com as outras pessoas. Então aqui que está dizendo, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a justiça, a benevolência, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, Então tudo que constitui o ser humano de bem ou o perverso tem por móvel por algo ou por estímulo. Aí as relações do ser humano com os seus semelhantes. Para o ser humano, que vivesse insulado, não haveria vícios ou virtudes, preservando-o do mal pelo insulamento. O bem de si mesmo se anularia. Então o que quer dizer aqui, Aquela pessoa que vive isolada. Mandar uma boa noite a Marilza. Boa noite, Marilza. Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Então aquela pessoa que fica isolada, aquela pessoa, ela não faz nem o bem nem o mal, Porque ela não tem as atribulações do dia a dia, ela não tem as atribulações no serviço, ela não tem as atribulações de amizade, ela não tem as atribulações dos cônjuges, dos familiares. Então é muito fácil tu viver isolado do mundo, porque tu não vai fazer nem o bem, mas também tu não vai fazer nem o mal. Então aí que segue, os nossos perrengues do dia a dia servem para a gente evoluir, Então a gente só evolui com as outras pessoas. Se não for com as outras pessoas, a gente não evolui, irmãos. E essa que é a lei de sociedade. Por isso que a gente vive em sociedade,
Então, se a gente não vivesse sociedade, a gente não atingiria um grau de maturidade tão rápido como a gente atingiu no decorrer aí dos tempos, né? Grau de maturidade tanto intelectual como espiritual. Então, você nos perrengues do dia a dia, você vai fazendo, né, testes ali, e também você vai verificando quando você erra, quando você acerta, né? E assim você vai indo, levando a vida até a sua consciência começar a te cobrar, dizendo que aquilo ali é errado. Então, através das outras pessoas, a gente vai se aprimorando, a gente vai se melhorando, e através das outras pessoas a gente vai evoluindo também. Então, essa que é a lei da sociedade, porque o isolamento, mais do que nunca, representa hoje um dos grandes problemas sociais, né? Então, as pessoas que se isolam demais da vida, elas têm muitos problemas aí sociais, né? Então, muitos dos transtornos aí psicopáticos também, e muitos dos transtornos psicológicos se dão, né, através do isolamento. A pessoa se isola tanto, né, que vive como se fosse numa bolha, não vive para o mundo, vive para dentro dela. A Rosane, com muito carinho, que continuemos com as orações para a Emily. Gratidão. É isso mesmo, né, Rosane? Com certeza. A Emily é uma menina de 13 anos que fez uma cirurgia muito grande, né, de câncer, e nós estávamos fazendo todas as orações aí em prol dela, e com certeza agora ela está bem melhor, né? Vemos a foto dela já com a mãe no hospital, tá muito bem, graças ao amado Mestre Jesus, graças às orações, graças à fé da família, né? Então, a emanação de energia, a emanação de oração para essa adolescente que, né, vai dar tudo certo. Minha mãe Jussaura está chegando também, boa noite, seja bem-vinda ao programa Momento Espírita. Então, nós estamos falando a respeito do livro, do livro Espiritualidade, Espiritismo e as Questões Sociais, de Adriana Saraiva Paim. No capítulo 16, nós estamos vendo a referente ao papel da sociedade. Então, o papel da sociedade dentro do nosso contexto, né? Nem sempre viver sozinho significa viver isolado, né? Tem um contraponto, certo? E que mesmo em ambientes cheios de pessoas, podemos se distanciar, não é mesmo? Às vezes você está num ambiente cheio e você se sente sozinho. Nunca já se apercebeu assim? Né? Nunca sentiu já sozinho num ambiente cheio? Então, mas com bastante frequência, o que observamos em nossa sociedade é um aumento muito grande de isolamento social, o que traz inúmeras consequências, dentre elas o aumento de casos de depressão. Então é aquilo que nós estávamos falando, né? A pessoa ela se isola tanto do mundo exterior, né, que ela vive num mundo dela, e qualquer coisa dentro do mundo dela afeta ela, né? É um não de uma pessoa, é uma negativa de emprego, certo? É uma briga com um amigo, então ela vive naquela depressão profunda que pode, né, a certos casos até acometer a própria vida. Então nós falando assim a respeito de vivermos, né, em sozinho, cheio de gente, o Rossandro Kingsley, ele é um espírita, ele é um psicólogo também e palestrante, que ele fala muito a respeito disso também, né? As pessoas, quando elas estão tristes, muitas pessoas falam, com dinheiro se resolve tudo, né? Tu vai lá para Paris, a tua tristeza passa. Mas não é bem assim. Todos nós sabemos, quando a gente está triste, profundamente triste, até o céu mais anil ele se torna cinza, né? Então a nossa tristeza, ela não vem do exterior, ela vem do interior. E o exterior, ele pode fazer tudo, pode ser uma beleza fantástica no exterior, né? Você pode estar num ambiente que é uma beleza fantástica, mas se o seu interior não está bem, não resolve, né? E a mesma coisa ao contrário, como se um cenário, né, de uma beleza surpreendente, mas você está triste por dentro, não resolve, até também um cenário de tristeza profunda, quando você está bem consigo mesmo, bem com Deus, também você pode estar feliz. Então imagina, o Rossandro Quinte, ele fala muito disso, imagina você que está num velório, né? Um velório é um cenário em que as pessoas choram, é um cenário em que ali o ambiente
ele está pesado, né? A energia está pesada do ambiente. Então, se você estiver feliz consigo mesmo e feliz com as leis de Deus, você pode sim sentir saudade do ente querido, mas nunca sentir tristeza, né? Porque aquelas pessoas que se vão, elas evoluem na realidade. Então, por que sentir tristeza pela pessoa estar evoluindo? Então a gente pode ter muita saudade sim, mas nunca podemos ter a tristeza. E se você tem a convicção que Deus é justo, bom e quer o melhor para nós, até aqueles nossos entes queridos que se partem, eles evoluem. Então a gente não pode ter a tristeza profunda dentro da gente. Então o Espiritismo, ele vem também a te auxiliar, né, com isso. Ele te auxilia a você aprender também, né, as questões de vida e de morte também, as questões, né, aquelas profundas questões da onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, da onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou? Então, o Espiritismo ele te dá embasamento quanto a isso, né? Filosofia, ciência e religião é o tripé do Espiritismo, e dentro da filosofia estão as questões de perguntas, né? Você pergunta, a ciência ela vem para te fazer as respostas cientificamente, e o Espiritismo ele vem para te ensinar o embasamento do amado Mestre Jesus. Não tenho ideia de quanto ouvir o Evangelho me faz bem, aprendo muito, meu coração fica mais tranquilo, me fortaleço e sinto que evoluo espiritualmente. Sou imensamente grata, portanto, Deus continue te abençoando e iluminando para que possa continuar compartilhando seus ensinamentos conosco. A Juju, a minha mãe aí botando, né? Bom demais. Obrigado. Sempre em prol do desenvolvimento, a gente vai aprendendo um pouquinho e vai passando, né? Esse que é a continuidade. A Carmen Mendonça, boa noite, gratidão. Boa noite, Carmen. Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Lembrando que agora são 20 horas e 17 minutos, às 20h30 tem o passe virtual. Olha só que coisa boa, né? O passe virtual é uma bênção, porque nós fazemos a limpeza energética do nosso corpo físico, também do perispírito, corpo espiritual, e também do ambiente, limpando a egrégora do ambiente, limpando a energia, né, carregada. Então, limpando todos os utensílios, os móveis, as paredes, toda aquela energia que está no nosso ambiente. Os benfeitores espirituais vão se encarregar de fazer a limpeza. Então é o tratamento, né? O passe virtual é um tratamento completo, corpo físico, perispírito e também a egrégora do lar. Falando, né, então, a Carmen que está chegando agora, falando do livro Espiritismo e as Questões Sociais, de Adriana Saraiva Paim. Nós estamos no capítulo 16, se intitula aqui, capítulo 16, o papel da sociedade, que cai também de encontro, né, com o Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, Lei de Sociedade, que é uma lei universal, é uma lei de Deus. Então nós estamos falando a respeito disso aí também. Então, para construirmos uma nova ordem social, é preciso primeiro fazer a transformação de nós mesmos. Então o planeta está passando por um processo de provas e expiações, por um processo de regeneração. E muitos de nós espíritas, né, pensamos que vai ser um processo entre os bonitos eles vão ir para um planeta melhor e os feios vão ficar aqui, né? Muitos nós pensamos assim e, né, se demos conta que tudo faz parte de energia, né? Então a minha energia condizente com o do planeta, eu ficarei aqui. Agora, se a minha energia não for condizente com o do planeta, eu vou ter que ir para um outro planeta inferior para, através das provas e expiações, eu evoluir, né? Então é assim, tudo é sintonia. Não existe... A lei de Deus, ela serve para isso, né? Ela nos dá através da sintonia. Então, nós evoluindo, o planeta consequentemente evolui. E aquelas pessoas que não estão condizentes com a evolução do planeta, elas vão reencarnar em outros planetas mais inferiores. E as pessoas que estão aqui condizentes com o bem, querendo fazer o bem, vão ficar no planeta, porque o planeta está evoluindo, né? E é assim que se dá a evolução espiritual. Toda a evolução espiritual se dá através da sintonia, né, irmãos? Então não é que o planeta agora vai ser todo mundo bonzinho. Não, não é isso. É o planeta com aquelas pessoas, as provas e expiações são pessoas mais condizentes com o mal, que tem que ir através das provas,
das expiações, através ali, né, do suor mesmo, através do trabalho, né, conquistar um pouco mais de sintonia para o bem. Então, né, através da dor, né, esses espíritos, eles vêm também ter que conseguir o bem através da dor. Agora não, agora o planeta está passando por provas e expiações, por um planeta de regeneração. Então as pessoas que elas querem fazer o bem, mas não, às vezes, né, nós, né, eu mesmo e você mesmo, eu acredito que às vezes, né, quer fazer o bem, mas dá aquele deslize, ou briga com um familiar, ou briga com o marido e mulher, ou briga no trânsito, ou briga ali, né, dá um xingamento no trabalho. Então, ou também, né, às vezes vimos alguma coisa que não está legal, né, vemos aí um irmão menos afortunado que está na rua pedindo alimento e não damos. Então isso aí faz com que a gente depois perceba, poderia ter feito melhor. Então aí que se dá a tua evolução, é a tua consciência te cobrando, dizendo que aquilo ali está errado e tu não fez. Então essas pessoas, elas vão ficar no planeta Terra, né? Porque elas querem fazer o bem e o planeta está mudando. Então as pessoas que não querem fazer o bem, elas não vão mais reencarnar aqui. Então elas vão reencarnar em outros planetas mais inferiores. E a evolução se dá assim. Aquele que estava aqui e foi para outro planeta, ele vai ser mais evoluído que aqueles outros habitantes. E ele vai fazer com que aqueles outros habitantes evoluam com ele também. E é assim que se dá toda a evolução, né, irmãos? Então aí, até a lei de Cristo, né, não fazer... todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E não fazer para com outro irmão aquilo que não quer que faça com você. Então essa é a lei universal do Cristo. Então você fazendo sempre o que você gostaria que o outro irmão fizesse para você, e a gente vai evoluindo no decorrer aí das eras. Agora são 20 horas e 22 minutos, lembrando que às 20h30 tem o passe virtual, né? Então já vamos ficar num ambiente mais reservado, você que vai fazer o passe virtual, vamos ficar mais relaxado, que com certeza os benfeitores espirituais vão entrar na sua residência e vão fazer os tratamentos em prol da saúde, certo? Vamos pedir, né, pela Emily, em oração, e também aí pela Simone, que está com problema na coluna. Simone, que é lá de Birigui, né, Simone? Vamos orar então para você também, viu? Agora são 20 horas e 22 minutos. Então vamos dar uma olhadinha no que diz o livro dos Espíritos referente à lei da sociedade, que é isso que nós estamos vendo, né? O livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, bem didático. Então ali diz todo o contexto da doutrina espírita. Dentro do livro dos Espíritos tem todo o embasamento da doutrina espírita. Então o Evangelho segundo o Espiritismo foi feito referente ali ao livro dos Espíritos, né? E o livro dos Médiuns também. A vida social está na natureza? Os Espíritos, né, respondem: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então aí, né, com certeza a vida social está na natureza, é só você ver e olhar ao redor, né? Então você vai ver até os animais, eles vivem, né, em sociedade. É contrário à lei da natureza um isolamento absoluto? Então é contrário à lei da natureza você se isolar absolutamente? Sem dúvida, pois que instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então eu sempre digo, né, aquele que se isola, mesmo, né, para se iluminar, para orar, né, aquele que fica anos e anos, como por exemplo, né, tem muitos monges que ficam lá isolados da vida só, né, orando, rezando. Então essas pessoas, elas não vão evoluir, né, conforme deveriam evoluir, porque elas não estão passando pelos processos que nós estamos passando. Eles não estão passando pelos processos de embates no dia a dia, né, de relacionamentos. Eles não estão passando pelos processos de reencarnações também, né, que possam ser benéficas para eles. Então eles não estão passando por esses processos, eles estão lá só orando, né, só zen, mas eles não passam por esse bate. O que aconteceria com uma pessoa dessa que está lá anos e anos orando, rezando, zen, posto aí num ambiente
não muito agradável, né? Com disputas por familiares, ou então brigas também no trabalho, no trânsito. Então, o que a gente vive no dia a dia, né? Que são coisas para a gente também progredir. Então, o que aconteceria com essas pessoas? Será que elas iam ficar tão zen, hein? Então, por isso que os embates, os familiares, os embates também no trabalho, os embates aí também referente aos casais, eles servem para nós evoluir. Tudo serve para evolução, irmãos. Tudo são provas. Tudo na vida é prova, né? Então, tudo, até uma briga com familiar é uma prova, né? Que você vai ali com aquele familiar, você vai conversando, você vai vendo como é que fica e você vai evoluindo. Os dois evoluem, né? Então, tudo na nossa vida é provas. Tudo na nossa vida é para nós evoluirmos. Então, até um monge que fica lá só orando, ele não está fazendo nem o bem e não está fazendo nem o mal, certo? Então, ele tem que ter, através da sociedade, ele tem que ter essa evolução, né, irmãos? Ele tem que ter esses embates, ele tem que ter os perrengues, como a gente diz. Então, é isso que faz com que a gente progrida, né? Na questão 769, concede-se como princípio geral a vida social que esteja na natureza, mais uma vez que também todos os gostos estão na natureza. Por que será condenável o insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, por que é condenável essa pessoa ir lá e ficar lá, no absoluto, né? Distanciamento de todo mundo? Por que isso aí causa insatisfação, né, no homem? Então, aqui os Espíritos dizem que isso aí é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isto a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então aqui é uma frase importantíssima, né? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então muitas, né, das pessoas que estão enclausuradas aí, estão insuladas, estão distanciadas do mundo inteiro, então ela é condenada pela lei divina porque ela não está fazendo bem a ninguém, né? Então não pode ser visto com bons olhos a pessoa que não está fazendo bem para ninguém, só para ele próprio. Então é um egoísmo, né? O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo, né? Então aqui os Espíritos dizem duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-lhe aquele que o busca uma privação penosa. Então a não ser que seja uma expiação, né, irmãos? Que ele está reclusado lá, uma expiação para que com ele seja penosa. Daí sim, daí ele está fazendo por merecer, né? Agora são 20 horas e 28 minutos. 20 horas e 28 minutos, hein? Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Tinha, né, algumas religiões que usavam o voto do silêncio. Então perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concebeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ele outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe-se em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Lá no programa Pinga Fogo, 1963, se eu não me engano, Chico Xavier foi no programa Pinga Fogo, da Instituta Tupi, e perguntaram para ele também, né, referente ao sexo, referente a isso, né? E Chico Xavier disse, né, se Deus te deu as potencialidades da voz, se Deus te deu a potencialidade, né, da visão, se Deus te deu as potencialidades da audição para tu ouvir, né, as potencialidades da fala, se Deus te deu todas as potencialidades, por que seria condenável as potencialidades do sexo, né? Por que seria condenável essas potencialidades? Então, como diz, né,
o que é condenável é o abuso, sempre o abuso. Mas se Deus te deu essa potencialidade, por que será condenável, né, irmãos? Então o que a gente faz dessa ferramenta que Deus nos deu? Que sim, que pode ser condenável ou não, né? Mas nunca é condenável se é usado para o bem, se é usado conforme, né, Deus distinguiu e Deus colocou no caminho. Então as potencialidades tanto da voz, da audição, da visão, da audição, né, as potencialidades também até do sexo, né, das genitálias, então são formas, né, de nós usarmos para o bem sempre. E nunca vai ser condenável se for usado para o bem. A Márcia Gades manda boa noite Márcia Gades, chegou bem na hora do passe virtual, então vamos lá fazer, ficarmos bem relaxados para fazer o passe virtual. Tratamento importantíssimo para a saúde do corpo físico, do perispírito. Então vamos lá para o passe virtual, com certeza com muita fé, emanando energia para a Emily, para ela ficar melhor do que ela já está, e para a Simone, que é a dor da coluna da Simone passe. Simone, eu peço que você fique, né, relaxada, numa posição relaxada, com as mãos para cima, com as palmas da mão para cima, feche os olhos, se concentre e evoque, né, o amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais para que eles possam te ajudar nas dores que você está sentindo. Emane, pense, ore, potencialize o pensamento. O pensamento ele vira matéria e essa matéria ela vai te beneficiar porque os benfeitores espirituais estão aí para fazer o passe virtual. Então agora chegou a hora do passe virtual, irmãos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziar. Você conhece alguém fofinho que não para de falar e você não pode nem olhar diferente, que ele já sente vontade de chorar? Então deixa eu te contar uma... esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser.
nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos,
Os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Bom demais o passe, né, irmãos? Muito bom. Agora vamos com a música Quão Grande És Tu. Linda canção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E florestas, o passarinho alegre o seu a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Linda canção, né, irmãos? E vamos tocando então depois do passe virtual. Excelente ferramenta para fazer a limpeza energética do corpo físico, perispírito e também do nosso lar. Vamos então com os ensinamentos do livro Espiritismo e as Questões Sociais de Adriana Saraiva Paim, capítulo 16, se intitula O Papel da Sociedade. Então, para construirmos uma nova ordem social, é preciso primeiro fazer a transformação dos homens. Consiste, né, irmãos, sobretudo no aperfeiçoamento moral de cada um de nós, na depuração do espírito. Também aí está o verdadeiro progresso, o único do que se pode assegurar a felicidade da humanidade, porque é a própria negação do mal, trabalhando por todos, né? Trabalha-se também para si reciprocamente. Aproveita as gerações e a individualidade futuras, que não são outras senão as gerações passadas, chegadas a um alto grau de adiantamento. Então é aquilo que eu lhe disse, né? Antigamente a gente via muitas coisas que hoje já se vê com os maus olhos, né, irmãos?
Nada contra quem fume, mas antigamente nós vimos aí, aqui quem é do sul, o Paulo Santana fumando na televisão, né? As novelas todas aí passando que fumar era sinal de glamour, né? Então a forma de como era passado não era visto com bons olhos até, né? Quem fumava era elegante, quem fumava, né, era os atores dos filmes famosos, das novelas famosas. Então, com o passar do tempo, isso aí foi revertendo, né? E hoje, né, nós sabemos aí que não pode você nem fumar mais dentro de um restaurante, né? De tão que mudou de lá para cá, né, a postura de nós mesmos, né, da sociedade no geral. Então a sociedade, ela vem evoluindo, né, mas é que nós evoluímos, né? Nós começamos a ver com maus olhos aquilo que nós estávamos habituados a ver, né? Através da evolução moral, através da evolução espiritual, nós vamos absorvendo conhecimento, né? E aquilo que anteriormente, né, era normal, hoje já é visto com maus olhos. Antigamente, né, pegar uma carteira do chão e afanar, tu era um malandro, né? Tava fazendo uma malandragem, tu era melhor que os outros. Hoje já é visto com os maus olhos. Então a sociedade num todo, somos nós, né, que se intitulamos nós dentro da sociedade, nós evoluímos. E no evoluir, a nossa consciência começa a nos cobrar, né, irmãos? E quanto é bom ver que a humanidade evoluiu, né? Se você pegar aí há 200 anos atrás, 300 anos atrás, como a humanidade evoluiu, né, irmãos? Então aí que nós estamos vendo o progresso. O progresso, ele não se dá um salto, a natureza não dá um salto. O progresso, ele gradativamente vai se progredindo, mas sempre progredindo. Então isso que é o melhor de tudo, né? A gente sempre vai progredir. E daqui a 300 anos, né, o que será que pode acontecer daqui a 300 anos com a evolução, né, tecnológica que nós estamos tendo? Então aí que dá a possibilidade de nós vermos, fazendo bem, né, através dos pensamentos e através dos nossos atos, com certeza nós evoluímos, o planeta evolui e toda a sociedade começa a ganhar num todo. Então essa que é a transformação, né, a evolução maior que a sociedade tem através de nós mesmos, através de cada indivíduo fazendo a sua parte, a sociedade num todo ela evolui. Agora são 20 horas e 48 minutos, o programa é curto, né? Agora às 21 horas tem a oração para a fluidificação da água, certo? Então falta 12 minutinhos, já pega o copinho com água, meu copinho com água está aqui, já pega o copinho com água e já deixa no cantinho que nós vamos fluidificar essa água para você fazer o tratamento. O remédio necessário para você vai conter nessa água. Então já pega uma água com um copo e com certeza, com muita fé, tudo se resolve. Nunca goza o homem da liberdade absoluta, pois sempre necessitamos um dos outros. Havendo dos dois homens juntos, havendo duas pessoas juntas, portanto, eles têm direitos a respeitar e não têm mais liberdade absoluta, mas mantêm o direito de serem independentes consigo mesmos. Os maiores obstáculos do progresso de uma sociedade é o orgulho e o egoísmo. Por isso as revoluções morais tornam-se tão necessárias quanto as revoluções sociais. Mas qualquer uma delas necessita de tempo para que se proceda. Conforme o Livro dos Espíritos, a civilização tem seu grau como todas as coisas. À medida que a civilização se aperfeiçoar, faz cessar alguns dos males que engendrou e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então isso que eu estava dizendo, né? Ninguém goza de uma liberdade absoluta, porque a minha liberdade acaba quando começa a sua liberdade. E aí que está a lei da sociedade, né?
não fazer ao outro o que não queria que fizesse a você mesmo. E quando a evolução moral ela tiver uma evolução tão grande quanto a evolução social, quanto a moral ela se estabelecer, então o egoísmo, né? O egoísmo ele também vai deixar de existir. E coisas que nós estamos vendo hoje, né? Até dentro da política, que a gente fala que a política, né? Os políticos são corruptos, né? Como tem político corrupto, né, gente? E isso aí, no futuro mais próximo possível, vai também ser visto com maus olhos, né? Então, os próprios políticos, eles vão começar a ver com os maus olhos, né, tudo isso que estão fazendo hoje, porque a evolução moral, né, vai estar tão acima que né, vai começar a coordenar o outro, vai começar a olhar para o que o outro está fazendo, né, e não vai se sentir bem com aquilo que ele está fazendo de errado. Hoje, né, dentro da sociedade no geral, ainda nós temos que evoluir muito, e moralmente, né, para que chamadas essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, né, comece a nossa consciência a nos cobrar. Como achar um dinheiro no chão, né, e não saber de quem é aquele dinheiro, ou achar uma carteira, pegar o dinheiro e devolver os documentos, sabe? São essas pequenas coisas que a nossa consciência vai nos cobrar no decorrer da nossa evolução moral. Então são essas pequenas coisinhas no dia a dia que vão fazer com que nós começamos a evoluir, né? Ou passar na frente, na fila de uma outra pessoa, ou sentar, né, no ônibus, na cadeira exclusiva, ou pegar a vaga, né, de estacionamento de um idoso, ou de um deficiente. Então essas pequenas coisinhas, quando tu ver aquela plaquinha de deficiente ou de idoso, você não vai colocar ali, independente se todas as outras vagas estiverem cheias. É só um pouquinho, né? Como a gente fala, né? É só um pouquinho. Mas é quando a consciência nos cobra, nem um pouquinho ela é relevante, né, irmãos? Quando a consciência nos cobra, a consciência está dizendo que aquilo ali é errado, independente do tempo que você vai ficar. Então, temos a certeza, quando nós começarmos a evoluir moralmente, a ponto, né, dessas pequenas coisinhas já começar a nos incomodar e não querer só ver o nosso lado, mas ver o lado também do outro, porque se tem aquela vaga para aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa mais do que eu, né? Independente se as outras vagas estiverem todas ocupadas. Então aí que a gente vai começando a nos analisar e vermos o nosso grau de evolução nas pequenas coisinhas, né? Nas pequenas coisas, a nossa consciência nos cobrando para que nós tenhamos aí aquelas ações, né, que no dia a dia o homem ou a mulher de bem tem que ter, né? Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? É a pergunta 773 do Livro dos Espíritos. Os animais vivem na vida material e não na vida moral. A ternura da mãe pelos filhos não tem os princípios ou instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos, né? Então aqui estamos falando de laços de família. Então há pessoas que do fato dos animais ao cabo de certo tempo abandonaram suas crias, deduzem não serem os laços de família. Então, como estão dizendo, né, os animais eles têm só o instinto, eles não têm, né, a espiritualidade neles. Então o instinto de conservação cuidou da prole, a prole já pode se cuidar sozinha, né, segue adiante. Então esse que é o instinto aí dos animais. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma retrocedência do egoísmo, né? Então aquele que não quer ter laços de família, parentescos nenhum, né? Ele é um verdadeiro ser egoísta, né? Então ele só pensa em si mesmo. Então aqui nós estamos vendo o Livro dos Espíritos, né? Nas questões que falam referente da Lei de Sociedade, que é o capítulo 7º, Lei de Sociedade, que é o que nós estamos vendo aqui também agora, né? Então, onde as leis não consagram nenhum privilégio, sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se enxerga com menos
parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem sem crenças e suas opiniões sejam melhores respeitadas. Então, onde haja menos infelizes, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. É isso que nós queremos por uma sociedade justa e digna, né? Onde todos têm as mesmas aptidões e têm os mesmos atributos. Então, onde todos nós tenhamos, né, a certeza da imparcialidade. Então, aí sim que se constitui, né, uma sociedade justa e humanitária. Então, muito contribui o Espiritismo, né, gente? Muito contribui o Espiritismo para nós começarmos a pensar, né, em evoluir moralmente. Muito contribui o Espiritismo para nós pensarmos e fazer uma reflexão do bem e do mal. Muito contribui o Espiritismo para pensarmos que a vida não acaba aqui, então tudo é uma continuidade. Então o Espiritismo ele vem para descortinar, né, certas perguntas, porque se eu, por exemplo, estou nessa situação, é temporária, então não tem injustiça de Deus. Eu estou agora nessa reencarnação como, né, eu estou, como eu vim, mas não, né, numa outra reencarnação eu posso estar diferente. Vou estar diferente, com certeza, né? Então a lei de Deus, a lei de sociedade, ela vem muito com isso, né? Se você tem o Espiritismo enraizado em você, você com certeza vai ser menos egoísta. Você vai ser muito mais com muito mais reciprocidade com as outras pessoas, né? Muito mais gentil com as outras pessoas. A lei de sociedade, ela cabe isso, né? É aquilo que eu lhe disse, não fazer ao outro que não quer que faça também para você. Então aí que começa, né? Aí começa, o meu direito acaba onde começa o seu. Então essa que é a verdadeira lei da sociedade, onde o Espiritismo ele tende a fazer uma reflexão, né, moral do ser, uma reflexão moral do ser dentro da sociedade. Então o Espiritismo ele vem muito a contribuir para que nós sejamos irmãos, né, dentro dessa sociedade, uns para com os outros, e deixemos de ser egoístas a ponto de só pensar em mim. O Espiritismo ele te mostra uma outra percepção, ele mostra a percepção do teu olhar, né? O Espiritismo ele sempre vai mostrar a percepção do teu olhar, né? Então, se porventura você está fazendo isso, por que você está tendo essa atitude, né? Então nós temos sempre o seu olhar. O Espiritismo ele mostra isso. Ele nos mostra essa percepção, né? Porque se eu estou no primeiro andar de um prédio de 30 andares e você está no 30º andar, você vai ter uma visão totalmente diferente da minha, né? E não quero dizer que o que esteja vendo esteja errado, né? Só tem uma percepção bem menor que você. E não quer dizer que o que você está dizendo também é errado. Você tem uma percepção muito maior que a minha. Então, como nós estamos em diferentes estágios evolutivos, com certeza muitas pessoas veem, né, a mesma cena numa diferente ótica do que eu, por exemplo, ou do que você. Então, mas nós temos que ter o quê? Indulgência por essas pessoas, né? Então aí que acaba o egoísmo. É você olhar com os olhos da outra pessoa e nunca julgar, né? Porque o Espiritismo ele vem dentro das bases da doutrina espírita, dentro do embasamento dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, né? Então, dentro dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, tem, né, o ensinamento de não julgar para não ser julgado. Então, a gente já começa, né, estudando o Espiritismo a ter um embasamento também cristão, né, irmãos? E não aquele embasamento cristão da fé não racionada, né? Porque dentro do Espiritismo você sabe que a fé é racionada. Então tudo que tem dentro do Espiritismo, tudo tem dentro das leis de Deus, dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Tudo é explicado através da fé racionada. Então é filosofia, ciência e religião, né, irmãos? Agora vamos então para o tratamento, que é a oração para a fluidificação da água. Então eu vou fazer a oração, né? Você com muita fé, muita fé, mentaliza para quem que você quer, né? Que os benfeitores espirituais vão
e faça o tratamento em prol da cura. Né? Mandar um grande abraço a Júlia Santos Almeida, uma boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Chegou bem na hora da oração para a fluidificação da água. Gratidão de coração, amado irmão, por ser instrumento de espiritualidade que nos oferece palavras de conforto, paz, esperança e assistência espiritual. Gratidão, Deus te abençoe a todos. Grande abraço, minha irmã Sônia. Manda um grande abraço ao seu Chico, pessoas aí fantásticas. Uma boa noite, viu? Obrigado por tudo também. Vamos então para a oração para a fluidificação da água. Tratamento importantíssimo, hein? Em prol da saúde. Você que está com dor aí na coluna, né, Simone? Então a Simone pega um copo com água, mentaliza a cura, que os benfeitores espirituais vão colocar o remédio necessário aqui na sua água e você vai tomar. Tem muitas pessoas que acham a água doce, né? Ou com gosto de remédio. Então aqui é como você fluidifica a água é um indutor natural, né? Então a água já está comprovado pela ciência, né? Que ela é um indutor natural. Então tudo que está de energia no ambiente, ela atrai, né? Tanto de ruim como bom, né, irmãos? Então, se você acha que o seu ambiente não está tão agradável, está com um clima ruim, põe uma jarrinha com água no ambiente, que essa energia ela vai ser sugada por essa água. E depois essa água você põe em água corrente ou no verde, na grama, né? Ou também, né, se você quiser fazer a fluidificação, faz uma oração para o amado Mestre Jesus. Os benfeitores espirituais vão fazer a fluidificação dessa água e depois você pode tomar essa água, né? Como o André Luiz fez no livro Nosso Lar, né? Fluidificou a água para que o irmão ele fosse beneficiado pela cura. Então vamos lá para a oração para a fluidificação da água, tratamento importantíssimo em prol da saúde, né? Então, respirando fundo e mentalizando sempre o amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais em prol da cura, da saúde, vamos fazer a oração de Bezerra de Menezes. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás. Pelo ar que respiro, pelo pão, pela paz. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, pelo nosso Senhor e amado Mestre Jesus, evocando teu servo dileto, Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores. Esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Amado Mestre Jesus, portador divino da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que merecem despenteiro fiel e prudente. Faze, doutor Bezerra de Menezes, modelo, através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores. A fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora. Tornem-se amigos da paz e do reconhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do amado Mestre Jesus. Que assim seja, irmãos. Dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Bom demais, né, irmãos? Abençoai Muito bom. as cascatas e as borboletas.
Você que tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer, que a gente, se souber, a gente responde, certo? Então você que tem uma pergunta, de repente a sua pergunta é a dúvida de outra pessoa, né? E você está ajudando também aquela pessoa a sanar a dúvida. Também tem o link do programa que você pode divulgar, né? Compartilhar. Botei o link do programa nos comentários. E o link do programa você pode compartilhar, que você também está fazendo, né, a caridade. Emmanuel sempre disse, né? Compartilhar o espiritismo, compartilhar as questões espiritualistas, as questões de Deus, de Jesus, também é fazer a caridade. E muitas pessoas, né, podem estar nesse momento necessitando dessa ferramenta que é o programa Momento Espírita e não tem a oportunidade, né, não sabe aonde tem. E muitas pessoas, né, gostariam de fazer uso dessa ferramenta que é o programa Momento Espírita. Então você compartilhando nos links aí, o link nos grupos do WhatsApp, nos grupos de Facebook, você compartilhando com seus familiares, com seus amigos, com certeza você vai estar fazendo também a caridade, né? Lembrando que o programa Momento Espírita, ele faz parte do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica em Torres, na rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita. Então, né, o programa, como agora estou no Vale dos Sinos, eu faço o programa daqui, mas o programa é lá de Torres, do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Ele é vinculado, né, porque eu estou fazendo aqui na página da rádio Ponto de Luz, que é, né, também a rádio do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então você que não conhece e Torres, né, se for conhecer Torres, conheça também o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, em Torres. Está no descritivo, né, do vídeo. Então é uma casa fantástica, com um restaurante comunitário que serve alimento também, né, para as pessoas mais necessitadas, e também obras sociais aí fantásticas. Então recomendo você conhecer o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, na rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, em Torres. É um centro espírita fantástico, é lá que eu me encontrei, né? Então aqui agora são 21 horas e 7 minutos, 21 horas e 7 minutos. Vamos agora para a reta final aí. Gostaria de ouvir a Vitória Chegou, dedicar a Emily. Legal, Rosane. Vamos botar aqui. Vamos botar a Vitória Chegou, que é uma bela de uma canção, né? E disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última
última palavra ela não vem do médico nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. É, linda canção, né, Rosane? A vitória chegou, isso mesmo, hein? Bom demais, né? Agora são 21 horas e 11 minutos, quase no finzinho do programa. E tem pergunta da Cris Schaeffer, né, Cris? Boa noite, paz. Aqui é a Cristine, da Vila São Cristóvão, Santa Rosa do Sul. Irmão, faz 2 anos e meio que minha mãe desencarnou de câncer. No seu período terreno, ela plantou só o bem. Gostaria de saber se para ti, se no mundo espiritual já teve permissão de reencarnar novamente na Terra, pois minha irmã mais velha, de 42 anos, está grávida e eu, como espírita, creio que a minha mãe está voltando à Terra como minha sombrinha. Nos sonhos que tenho com minha mãe, sinto ela como ela estivesse na Terra. Ela me contou que meu avô está no umbral por causa dos maus terrenos para pessoa e bichinho. Vou te contar um fenômeno que creio que é espírita. Há 16 anos senti o momento do meu padrinho, que era um anjo na terra de coração tão bom. Nós dois éramos como pai e filha. E o outro fenômeno que aconteceu foi no cemitério. Meu primo abriu a tampa do caixão, abriu um céu azul como o sol radiante. Eu só dei um beijo no rosto do meu padrinho e logo em seguida caiu um temporal. Na realidade, né, tá perguntando aqui, né, Cris, se a tua mãe, né, que desencarnou, que era boa, se já no mundo espiritual teve permissão de reencarnar novamente na Terra, pois minha irmã mais velha está grávida e eu creio que a minha mãe está voltando à Terra como minha sobrinha. Então aqui tem duas situações bem relevantes, tá, Cris? Uma das situações é a gente querer, né? A gente quer, né? A gente quer acreditar nessas coisas assim, né? Nessas coisas, né? De retorno de familiares logo em seguida. A gente quer acreditar, mas a gente sabe que não é bem assim, né, Cris? Então, espíritos, eles veem assim, muitos, né, são por resgate, muitos são por expiação, né, ou provas, né, porque se nós formos analisar na literatura espírita, né, André Luiz, ele era bom com as pessoas como médico, né, ele não foi bom com ele próprio, e ele ficou 8 anos no umbral, né. Então eu acredito que na realidade, né, as pessoas boas, elas evoluem, né, Cris? As pessoas boas, elas evoluem. Então é o que eu acredito, né? Eu sei que a gente quer acreditar muito nos familiares vindo o mais logo possível para nós termos ele ao nosso lado, mas a gente sabe que isso não é amor, né? Isso na realidade é muito do nosso eu interior
querendo, né? Porque você imagina que aqui, um planeta que a gente sempre está, né, nos embates, e o nosso verdadeiro mundo é lá no mundo maior, é lá no mundo espiritual, né? E lá é onde a gente reencontra os nossos familiares, a gente reencontra os nossos amigos, a gente também, né, se programa para fazer porque para fazer uma programação reencarnatória demora muito tempo. Não é assim de uma hora para outra, não são pouco tempo não. Demora bastante tempo para você fazer um planejamento reencarnatório. E a gente sabe que a fila de lá para cá é muito grande, né? Então eu tô só te pondo alguns pontos para você analisar, né? Então ela teria que ter um mérito grandiosíssimo, né? E também teria que ter uma prova, uma expiação grandiosa para já retornar, certo? Porque, como a gente sabe, a fila de lá para cá é muito grande, né? Então, ela teria que ter um mérito muito grande para já vir, certo? Ou também vir como uma prova grande, gigante, né? E é bem difícil acontecer isso, né? Acontece, com certeza. Na espiritualidade não tem caso parecido um com o outro, né? Então, a gente sabe, a gente pega alguns pontos que a literatura nos dá, né? André Luiz ficou 7, 8 anos no umbral, não digo nem no nosso lar, ele ficou no umbral, né? Então, por quê? Porque ele fez, né, mal para ele próprio, deteriorou o próprio corpo físico dele, o perispírito dele deteriorou. O corpo físico, consequentemente, o perispírito. Mas ele era uma pessoa boa também, atendia as pessoas no final do expediente dele sem cobrar, né? Então a gente sabe que ele era uma pessoa boa. E também tem, né, o outro lado, que a pessoa indo... É difícil a pessoa não ir para o umbral, sabe? O umbral, cada pessoa tem o seu umbral na realidade, né? O umbral não é cada pessoa vai para determinada região, né? Então se você tem um pouco de egoísmo, se você tem um pouco de não querer, né, que as outras pessoas evoluam, quer que as pessoas fiquem para ti, isso aí é um pouco de egoísmo. Se você tem esse sentimento de egoísmo, cada um sabe, né, aonde é que tem que evoluir, né, irmãos? Então se nós estamos aqui é porque nós não somos evoluídos ainda, né? Então nós temos que evoluir, né? Cada um sabe disso. Então tem muito, né? Você lê a literatura espírita, um espírita no umbral é uma literatura fantástica. Se você ler um espírita no umbral, você vai se surpreender, né? Porque um chefe de centro espírita foi para o umbral e ele pensou, eu estou aqui nesse lugar como missão, né? Para fazer o bem para os outros, né? E a consciência dele chegou, né, em forma de espírito e falou para ele, não, tu tá aqui porque é o teu lugar, onde tu deve ficar. E daí falou, né, o porquê que ele estava ali, né, que ele fazia as coisas em prol do orgulho dele, né, o orgulho dele inflamava quando ele fazia as ações sociais, né, então ele não se dava bem com o pai dele, brigava com o pai dele, então ele não respeitava o pai dele quando adolescente, e até a fase adulta ele não falava com o pai dele. Então várias circunstâncias da vida dele fez ele estar naquele lugar. E ele pensou, eu sou chefe de centro espírita, né? Me dediquei toda a vida à doutrina espírita, eu não posso estar nesse lugar. Então as pessoas, né? Todos nós temos o nosso umbral, né? Ou 3 dias, uma semana, 1 ano, 10 anos, cada um tem o seu umbral, né? Então é difícil nós sairmos aqui e sermos aplaudidos, né, lá no mundo maior. Esses aí são aquelas pessoas como Bezerra de Menezes, né, que é desapegado total à matéria, aquelas pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Então tem pessoas, né, que a gente sabe pela literatura que elas já estão espiritualizadas o suficiente para não precisar de umbral, né? Mas nós que estamos aqui, até aquelas nossas pessoas boas, né? Ditas boas, nós temos os nossos umbrals aí depois para nós, né?
são zonas ali que nós refletimos a respeito do que nós fizemos na nossa vida, antes de chegar no mundo maior mesmo, nas colônias, como o Nosso Lar, né? O Nosso Lar é da década de 30, né? Então o Nosso Lar, ele já ficou obsoleto. Tem muitos outros nossos lares, em todas as regiões aí do Brasil tem nossos lares, né? Claro, outros nomes, são regiões aí, né? Que depois, né, do umbral a gente vai para esses lugares, né? Então eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, né? Mas a espiritualidade nunca é uma coisa igual a outra, né? Mas, Cris, eu acredito que não, tá? Porque a tua mãe vai passar por um processo aí, né? De expurgação, porque todos nós temos o que expurgar, todos nós temos defeitos, né? Então todos nós temos os que expurgar. Vai passar por um processo de expurgação, né? Uns mais, outros menos. Vai ir para o mundo maior, vai ir para uma colônia que vai mais condiz com a sintonia de pensamento dela. Então vai para aquela colônia, vai ficar um tempo, vai fazer todo o processo reencarnatório, que demora a fazer o processo reencarnatório, né? Para depois ainda ter merecimento. A gente sabe que o André Luiz, ele queria visitar a família, mas ele não tinha méritos, era bônus, né? Ele não tinha os bônus, então, para fazer isso. Então tudo é merecimento, né? Então nada é por acaso, tudo é merecimento. O André Luiz teve que trabalhar para ter os bônus horas para voltar para ver a família. Então a literatura, ela já nos mostra e nos dá alguns subsídios de como é que é o mundo espiritual, né? Então tudo tem que ter merecimento, né? Não se passa na fila, porque o mundo espiritual, como diz Narcisa, não erra, né? Aqui no mundo espiritual não tem erros. Então, lendo, né, a literatura espírita, tu vai ter um embasamento, um conhecimento um pouquinho melhor do todo o sistema de reencarnação, que é demorado. O desencarne, como diz, é desenlaçar a carne, é desencarne, desenlaço da carne, né? Desenlaço da carne, do espírito com a carne. O desenlace, ele é muito mais rápido que, né, o processo de reencarnação, que é o processo de voltar à carne. Porque daí tu tem que fazer todo um cronograma de reencarnação, todo um projeto de quanto que vai vir de fluido vital para tu viver aquele fluido vital. Então é mais demoradinho, Cris. Na minha humilde opinião, né, eu acredito que não seja, viu? Eu acredito que a tua mãe esteja passando por um processo ainda, né? É um processo ainda entre, né, aqui e lá, sabe? Esse processo, né, que onde ela se condiz ali, ou já foi para uma colônia, né? Mas na colônia, né, ela vai aprender mais, né? Vai evoluir mais, então é mais demorado. Boa noite, paz. Aqui é a Cristine da Vila São Cristóvão. Irmão, faz 2 anos. Eu acho que é a mesma, né? Isso. É a mesma aqui. Vamos para Simone. Gratidão, irmão. Amei o ensinamento de hoje. Vou acompanhar toda quinta-feira por estar com muita dor na coluna. Eu amo Espiritismo. Faço o Evangelho no Lar todo domingo e agora assistindo você. Nossa, estou muito feliz. Gratidão. Gratidão a você, né, Simone, por estarmos reunidos aqui em prol do objetivo que é a espiritualidade. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos. A Sônia Berning. Há várias moradas na casa do meu pai, diz a Rosane Rita. É isso mesmo, né? A gente quer que nossos entes queridos voltem, né? E se afinizem de novo com a gente, mas eles têm também a caminhada deles lá no mundo maior, né? E a gente tem que observar também que aqui a gente fica enclausurado, né? E lá o espírito, ele tem um pouquinho mais de abrangência, né? De pensamento. Então lá que é o mundo, né? O nosso mesmo. Nosso mundo é no mundo maior, né? É na espiritualidade. Aqui a gente vem, aprende um pouco, evolui um pouco e volta para o mundo, entende? E depois lá faz todo o processo reencarnatório, com quem que vai vir, né? Com quais famílias que vai vir, com quais inimigos que quer se reconciliar. Então tudo isso demora, porque não é só a respeito de você. Se você for ver ali o livro, né? O livro da coleção de André Luiz, você vai ver ali que tem a própria Ação e Reação. O livro Ação e Reação é fantástico. Ali você vai ver todo o processo reencarnatório, que não só depende de você, depende dos outros espíritos também quererem se reconciliar com você. Então, através do sono,
né, que o espírito se desdobra, você vai ter ali as conversações para que aquele espírito queira, né, reencarnar no seu âmbito ali familiar ou de amigos, para você também, né, ter a possibilidade de, né, fazer ali os débitos, né, assumir os débitos. Então a gente sabe que o processo de reencarnação não é tão rápido assim, demora bastante, né? Então passa por esse processo de umbral entre uns e outros, né? Pode demorar ou não, e depois vai para as colônias. Nas colônias ali, então o espírito ele é mais evoluído, né? Ele é mais sabe bem mais coisas, então através do conhecimento ele faz o seu processo de reencarnação. Obrigado por esse ensinamento, foi maravilhoso, muito bom e gratificante. A Jussara, né? E a Rosane, muito bom e gratificante o programa de hoje, sempre com novos ensinamentos, gratidão. Agora são 21 horas e 25 minutos, irmãos. Foi bom, viu? Obrigado pela pergunta. Sempre é bom quando tem pergunta, né, Cris? A Cris Schaeffer aí, sempre é bom quando tem pergunta. Obrigado pela pergunta, viu? Um grande abraço para ti. E tenha na consciência que se a tua mãe for boa, então a árvore boa só dá frutos bons, né, Cris? Então se a tua mãe for boa, ela está num lugar bom. E fique feliz por isso. É isso que a gente tem que ter. O amor é querer que a outra pessoa seja feliz, independente se está com você ou não. Esse é o verdadeiro sentido do amor. É o verdadeiro sentido da palavra amor, né? Então, o amor, aquele amor que você quer que a pessoa esteja do teu lado sempre, não é amor. Então saiba isso. O amor é deixar ir com um sentimento sempre bom, sentimento de sentimento bom para com a pessoa. Então isso que é o verdadeiro amor, deixar ir. Então agora são 21 horas e 26 minutos, já vamos fazendo, né? Preparando aí a oração para encerramento do programa de hoje. Se alguém tiver mais uma pergunta pode fazer, dá um tempinho ainda, e já vamos acabando com o programa Momento Espírita. Então, tava bom, né, o programa de hoje, né, irmãos? Muito bom o programa de hoje. Programa de quinta-feira que vem, nós vamos ver as relações familiares. Olha só que legal, hein? Vamos ver relações familiares no programa de quinta-feira que vem, no livro Espiritismo e as Questões Sociais, de Adriana Saraiva Paim, capítulo 17, Relações Familiares. E ainda, né, que a sociedade é importante, né? Nós estamos falando isso, é importante para exercitar o perdão, como é importante, né? Aí a sociedade, como no âmbito familiar, né? Como no âmbito também de amizades, como é bom a sociedade num todo para ter, né, o âmbito aí do perdão, dos embates, né? Da tolerância também. Sempre bom começar com a família, né, irmãos? Então a primeira sociedade que Deus nos institui foi a família. A família é a primeira ideia que você tem de sociedade, é a família. Dentro da família, a primeira ideia que tu tem de sociedade, a primeira ideia que tu vai ter ali os relacionamentos, as brigas, os confrontos, né? Então ali dentro da família é a verdadeira sociedade que Deus nos colocou para nós começarmos a aprender referente a isso, né? Então, se você começa a fugir das batalhas do dia a dia, você não evolui. Então, você tem que estar ali dentro do âmbito, né, para ter esses embates, para você também evoluir. Que você hoje faz uma ação, na próximo embate você já vai com outra ação e assim você vai evoluindo moralmente, né? Então, fugir das batalhas, fugir dos embates e se isolar, isso aí você não evolui, né? Porque você não faz nem o mal e nem o bem. Me explica o fenômeno espírita quando o meu padrinho faleceu, que te mandei na primeira. Fenômeno espírita. Vamos ver aqui. Fenômeno espírita nos sonhos que tenho com minha mãe, não. O fenômeno que creio que é espírita. 16 anos senti o momento do meu padrinho, que era um anjo na terra, de coração tão bom. Nós dois éramos como pai e filha. Aí nós dois éramos como pai e filho. E o outro fenômeno que aconteceu foi no cemitério. Meu primo abriu a tampa do caixão, abriu um céu azul como um sol radiante. Cris, isso é muito pessoal teu, né? Então tudo que eu disser, o espiritismo ele não tem achismo, né, Cris? O espiritismo ele é da fé racionada.
Então o espiritismo, aquelas pessoas que fazem, né, do espiritismo um palco, essas pessoas aí, elas não são os verdadeiros espíritas, tá, Cris? Então eu não posso te dizer isso porque é muito pessoal, eu não posso te dizer o que aconteceu, né? Então isso é muito pessoal. Tudo que eu disser vai ser achismo, e o espiritismo ele não lida com achismo, né? Então o espiritismo ele lida com a fé racionada, né, e com os ensinamentos da doutrina espírita. Tu pode ler a respeito, né? Eu te indico os livros do André Luiz, que são fantásticos, eles falam muito a respeito disso, de fenômenos, né? Então, eu não posso te dizer muito mais a respeito disso, tá, Cris? Desculpa, né? Então, é muito pessoal, né? E eu acredito que se alguém falar a respeito, assim, ele vai te dar vai ser muito pessoal, né? Não tem dentro, assim, da literatura o que aconteceu ali. Você diz que abriu o caixão e abriu um céu azul radiante, sabe? Então é muito pessoal, né? Não tem como eu te dizer isso. Porque na realidade tem duas formas de analisar, certo? Tu abriu o caixão e saiu um sol radiante, né? Na realidade, se o espírito é bem evoluído, ele é muito evoluído, né? Que tem essa luz como um céu radiante, ele no desencarne, ele já vai, ele não fica aqui na Terra, nem por um momento, né? Porque ele não precisa de tempo para desenlaçar, né, o espírito com a carne. Então ele já vai automaticamente, né? O espírito evoluído. O espírito menos evoluído, ele fica certo tempo aqui na Terra, mas consequentemente ele não vai ter também, né, uma áurea tão forte e luminosa quanto tu está descrevendo. Então são duas situações diferentes aí, certo? Uma é que o espírito evoluidíssimo, né, que teria uma aura tão, né, bonita como tu está descrevendo, ele não estaria ali naquele momento, porque, né, a não ser que seja na hora do enterro, né, que aqui não tem essa informação, né. Era um anjo na terra, nós dois éramos como pai e filha. O fenômeno que aconteceu foi no cemitério. Meu primo abriu a tampa do caixão e saiu um céu azul radiante. Eu só dei um beijo no rosto do meu padrinho e logo em seguida caiu um temporal. Foi bem na hora do cemitério, né? No enterro dele. Provavelmente, né? Se ele é um espírito bem evoluído, com certeza tu viu aquela luz transcendente porque ele quis te mostrar, né? Acontece, tá? Acontece. Espíritos evoluídos, eles, com certeza, eles têm uma luz radiante e não ficam tanto na Terra, né? Eles já desencarnam e vão já para o mundo maior. Foi um momento marcante, até hoje a minha vida foi no enterro, né, Cris? Então pode acontecer com certeza, mas ele tem que ser um espírito bem evoluído para acontecer isso, né? Então, deixo então a todos aí o meu agradecimento por hoje, uma quinta-feira abençoada. Então vou fazer a oração de gratidão, né, para que nós possamos ir dormir, a oração aí para o encerramento do programa. Então peço licença aos benfeitores espirituais presentes para encerrar mais um programa Momento Espírita, sempre, né, agradecendo em primeiro lugar, agradecendo, gratidão pelos momentos vividos hoje, agradecendo a todos que fizeram parte, né, do programa Momento Espírita, elevando os pensamentos, fazendo os tratamentos espirituais em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, e também, né, sempre pedindo aos mais necessitados, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com moléstias, com doenças, aqueles que estão no relento, aqueles que estão no hospital, brigando pela vida, num momento bem difícil que a humanidade está passando. Peço para essas pessoas, em nome do amado Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais, orando o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, irmãos. Até a próxima quinta-feira, mais um programa Momento Espírita. Se o amado Mestre quiser, e com certeza Ele quer. Boa noite. Tchau.